Olá, meu querido aluno, você que está estudando para a prova da EFON, agora vamos continuar nossos estudos de gravitação e falar agora sobre a lei da gravitação universal, né, elaborada aí por nosso amigo Isaac Newton. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal, dá um likezinho no vídeo para que a gente possa continuar fazendo esses videozinhos para vocês, tá bom? Conto com vocês, vem comigo. Vamos falar agora da lei da gravitação universal, que é muito fácil, na verdade. O que Newton descobriu? Ele descobriu, tem aquela lenda, né, da queda da maçã, e aí Newton, enfim, descobriu a lei da gravitação. Claro que não é tão simplificado assim. Talvez, se essa história for verdadeira, talvez Newton, a grande sacada de Newton ali foi entender que a mesma força, né, que faz a Terra, né, no caso ali a Terra, puxar, né, a maçã e faz a maçã cair, né, é a mesma força que vai existir para qualquer dupla de corpos que eu tiver por aí. Seja uma caneta e uma cadeira, seja o Sol, a Terra ou a Lua. Tá? Essa força é de natureza gravitacional. Então eu tenho aqui um corpo de massa emisão, tenho um corpo de massa emizinho, estou colocando aqui o Sol e a Terra, mas você pode colocar qualquer dupla dinâmica que você imaginar. Por exemplo, você e a tela do seu computador, uma bola e o travessão, qualquer dupla dinâmica que você encontrar. E vai existir aqui uma distância entre o Sol e a Terra, ou seja, a distância entre os corpos, se a gente generalizar. Então, o que a lei da gravitação ela vai dizer? Primeiro, o Sol ele vai puxar a Terra com uma determinada força. Eu estou chamando aqui de força do Sol, a força que o Sol faz na Terra. E pela terceira lei de Newton da massa, a Terra vai puxar o Sol com a mesma força, tá? Essa força é de natureza gravitacional, ok? Então essas forças são iguais pela terceira lei de Newton. E como é que eu calculo e determino essa força? Aí é que vem a fórmula que Newton determinou. Essa força gravitacional depende do produto das massas. Então, quanto maior for a massa dos corpos envolvidos, maior a força que um vai fazer no outro. Depende da distância, e aí, né, a lógica funciona bem, quanto maior for a distância entre os corpos, menor vai ser a força de atração entre eles, e depende de uma constante, que é esse Gzão aqui, que é a constante da gravitação universal, que é esse númerozinho aqui que você não precisa decorar, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. O fato interessante aqui para você notar é, como esse Gzão é um número muito pequeno, olha só, da ordem de grandeza aqui, ó, 10 a menos 11, né? Na verdade, a ordem de grandeza aqui é 10 a menos 10, mas tudo bem. 10 a menos 11 aqui faz com que, por exemplo, você não saia orbitando em torno de uma cadeira. Já pensou que louco, né? Se as coisas por aí ficassem orbitando em torno da outra. É porque, como esse G é muito pequenininho e a sua massa e a massa da cadeira também são muito pequenas, essa força é tão pequena, mas tão pequena que é desprezível. Então precisa pelo menos que um dos corpos tenha uma massa muito grande para que essa força tenha uma ordem de grandeza que vá, né, fazer alguma coisa. Então se eu pego, por exemplo, a Terra tem uma massa grande. Então obviamente as coisas vão orbitar em torno da Terra, certo? A Lua tem uma massa grande, então as coisas orbitam em torno da Lua. Podem orbitar. Ok? Agora, dois corpos no cotidiano, como são massas muito pequenas, você não vai ver ninguém orbitando em torno de ninguém. Tudo bem? Então, essa é a lei da gravitação universal. Tá? F igual a Gzão, M igual a Mzinho, T ao quadrado. Tá? E aqui, para a gente fechar essa parte, tem uma coisa importante. Gravidade de Newton e gravidade de Galileu são coisas diferentes. Quando Galileu falava em gravidade, ele dizia que era uma propriedade que um corpo possuía que fazia esse corpo descer. Galileu ainda não tinha noção de força atuando à distância, que foi um conceito que Newton veio trazer. Tá? Então, quando Galileu fala em gravidade, ele acreditava que todos os corpos possuíam uma propriedade, assim como tem massa, né? Essa propriedade era a gravidade. E é essa gravidade que fazia o corpo descer. Tudo bem? Já o nosso Newton da massa
já falava que isso, a gravidade era uma consequência de uma força gravitacional e vale para qualquer dupla dinâmica Batman e Robin de massas, ok? Então, matéria atrai matéria.